Negócio de melhoria, de crescimento, enfim, muita coisa. Porque lógico que no início é muito mais difícil, você não tem tanta gente, né? Mas você tem que, se você quiser crescer, você tem que planejar o seu crescimento e tem que entender que você precisa planejar que tenha tempo livre para estudar o mercado, estudar, né, o mercado quando a gente fala é concorrência, teus clientes, fatores que impactam sobre o teu mercado, são como fornecedores, como governo, né, e tudo isso. E se você tiver, né, na sua empresa, mas de olho no que está acontecendo, não só naquela rotina, naquela tarefa do dia a dia, que muitas vezes não traz grande lucratividade, você está preso numa rotina, né, você até contou uma história, né, antes da gravação interessante, um empresário de um setor, né, sofisticado, uma empresa muito bem sucedida, fazendo grandes negócios, né, em nível municipais e estaduais, mas estava preso, perdendo tempo, eh, pagando boletos, né, gastando tempo com uma função operacional onde já tinha uma funcionária daquela responsabilidade, né. Isso, ela estava sendo paga para assistir ele trabalhar. Maravilha, sonho de todo funcionário, né. É. Ou não, né, funcionário com cabeça É limitada, né. verdade, isso. Então, assim, então é saber disso, a necessidade de se atualizar do que o mercado está conversando, né. Então, assim, beleza, aí se atualizar do mercado conversando, se atualizar na sua empresa, no seu segmento, no mercado, o que vem de novo. Eu vi uma vez um consultor futurista, para mim foi muito interessante ouvir falar esse Hum, termo. Ele é um consultor futurista. Que a palestra dele para mim foi assim, foi fascinante. Primeira vez que eu tive contato com esse consultor, que ele assim, a gente estuda o que vai acontecer daqui a 10 anos. uau. Ele está analisando o que vai acontecer daqui a 10 anos. E um dos pontos que estão estudando daqui a 10 anos, como é que vai ser cobrado o imposto de renda da inteligência artificial. Como é que vai ser tributado. Hum, Você vê como a galera tá lá na frente. Porque a inteligência artificial, elas são personas, elas são pessoas existentes. Não tem a tributação da pessoa física, pessoa jurídica e da pessoa digital. Ela não está gerando valor, é. ela não está. Enfim, para você ver como é a análise dessa galera que está lá Sim, no Vale do Silício. sim, sim. E outra coisa que ele disse assim: o ideal do empresário é difícil, mas é que ele pare de correr atrás e corra na frente. Ele não esteja no rabo da onda, ele esteja na cabeça da onda, ele esteja olhando para trás, no retrovisor. Ele vai correr, ele vai cansar. Ele vai ficar muito cansado nessa carreira até passar a onda. Uhum. Mas ele tem que parar de correr atrás. Ele tem que correr na frente, ele tem que estar na previsão do que vai acontecer, não se adaptando do que está acontecendo. Ele tem que estudar o que vai acontecer e correr para frente, se antecipar para as mudanças. Se ele assim, a maioria dos empresários que já estavam trabalhando no marketing digital, eles não sofreram tanto com a pandemia. Eles já estavam preparados para atender o cliente digitalmente. Então eles estavam já na frente. E aquele empresário que estava, depois eu vejo isso, depois isso é coisa de jovem, não sei o quê. Se conseguiu ainda trancos e barrancos, massa. Se não conseguiu, morreu. Eu tinha acabado de estabelecer, né, que ia fazer esse investimento, já tinha começado a fazer o investimento, foi quando, fala assim, no dia que a gente ia começar uma grande virada, uma campanha, aí minha filha nasceu, eu falei assim, segura 2 dias, mas na outra semana começou a fechar as coisas, né, e eu fiquei preocupado, e agora? Vou ficar aí fazendo esse investimento, logo nesse momento a gente não sabe nem se vai sobreviver ou não, mas fiquei 2 semanas só de crise, falei assim: "Olha, já começou, vamos tocar, não vamos parar não". E qual o resultado? A gente vendeu o que a gente não estava vendendo em 5 anos. A gente vendeu muito mais na pandemia, porque a gente aproveitou a crista da onda, Pois é. do que antes, quando estava num período comum. Então, assim, você tem que se dedicar mesmo ao tempo de pelo menos uma noite na semana. Porque o empresário, ele vai trabalhar, ele é o mais que trabalha, ele é o primeiro que começa a trabalhar e o último que para, É. né? Então a gente sabe que a consciência, a realidade dos empresários é isso. É separar uma noite, uma tarde, uma manhã, para ele tentar identificar como é que está seu mercado, o que está se discutindo, né? Assim, pode ser a maior, assim, que viagem essa, que esse cara tá falando.
Mas isso vai acontecer daqui a Estar em 10 anos. reuniões, participar de conferências, estar antenado, ler alguma coisa, né? Participar de algumas Uma lives. coisa, Arthur, que eu indico muito para empresário é rede Hum, de apoio empresarial. O que é rede de apoio empresarial? Ah, porque eles reclamam, sou muito solitário. O empresário é muito solitário, não tem com quem falar as dores, conversar, não sei o quê. Grupo de empresários. E pode ser do seu segmento, concorrente não é inimigo.